o que eu aprendi até aqui na minha jornada sobre aprender áudio. Nesse vídeo aqui eu vou te contar o que você precisa ter atenção para aprender mais rápido e não negligenciar aquilo que vai te fazer chegar num nível muito melhor dentro do áudio. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar até lá todas as coisas que são necessárias. Eu sou Cadu Souza, produtor musical, mixador e atualmente mixador na gravadora experimental da Fatec Tatuí. E aliás, final desse ano me formo na Fatec Tatuí. E até se vocês quiserem conferir depois, vou estar deixando aqui no card um vídeo sobre a minha experiência na Fatec Tatuí, que é a faculdade de produção fonográfica que se relaciona com essa área do áudio. Então, aqui eu tô exatamente para falar para vocês, nesse tempo que eu tô estudando sobre áudio, sobre essa questão de mixagem, masterização, captação, o que eu tive de mais importante na minha jornada até aqui e o que vocês precisam ter atenção para melhorar e para aprender mais rápido sobre. E primeira coisa de tudo que eu vou falar para vocês, não existe truque. Não tem um negócio que você vai fazer e simplesmente isso vai resolver o seu problema dentro do áudio. Você precisa de fato estudar aquilo que você necessita para melhorar no áudio. E aonde é o primeiro ponto que eu acho sempre super importante, que sempre que eu converso com meus amigos ou quem está querendo aprender áudio tem que se focar: fundamentos. Você precisa, primeiro de tudo, antes de começar a mixar bem, masterizar bem, captar, fazer todas as coisas, você precisa aprender os fundamentos no áudio. Tirando a parte musical, que também é uma coisa que você tem que aprender sobre teoria musical, acordes e coisas do tipo, é super importante você aprender sobre os fundamentos do áudio. Com fundamentos, o que eu quero dizer? Você precisa aprender o básico para ir bem e saber bem o que você tem que fazer. Você precisa estudar direito como funciona a equalização, como funciona uma compressão, o que são os parâmetros do compressor, como ele mexe com a onda, e reverb, que é como você vai utilizar reverb, os tipos diferentes de reverb. Você precisa entender isso, entender sobre a mixagem só na questão dos volumes, como você vai mexer os faders ali dentro da sua DAW, no mixer, e o paneamento dessas coisas na imagem estéreo para fazer mais sentido, para dar profundidade à imagem. Uma das experiências até que me ajudou muito quando eu estava mais aprendendo no começo da Fatec, eu fiz aula de mixagem, eu já mixava nessa época, mas eu fiz mixagem com um professor chamado Maurício Pérez. Ele é um ótimo professor de mixagem da Fatec atualmente, e uma das coisas que ele fez na nossa primeira prova, obrigou a gente fazer uma mixagem apenas com volume pan, que o pan, se você for pensar, é um volume, só que distribuído entre esquerda e direita, compressão, equalização e um plugin simples de reverb, que só tinha chamber e plate, só tinha reverb de câmara e reverb de plate. Só. A gente só usou isso. O equalizador que vem do próprio Reaper, de compressão ou o Reacomp, que é do próprio Reaper, ou uma simulação de LA2A da Analog Obsession, ou foi o Lala, foi um deles, e um reverb super simples que só tinha dois tipos. Por quê? Para te limitar nas ferramentas e você falar: ó, vou pegar essas ferramentas aqui e tentar fazer a melhor mixagem possível com o mínimo de recursos. E vocês não têm noção da quantidade que vocês aprendem limitando os recursos e fazendo o mínimo. E até se fosse dar uma recomendação de equalização no começo, tente pegar plugins que são de equalizadores que são só de botão, que tem às vezes 7 bandas e você só roda para colocar e tirar, para você aprender as frequências no equalizador. É super importante você ouvir ali as frequências, entender aonde você pode colocar, aonde você pode tirar para chegar nas suas referências. Sobre compressão, entender o tanto que o áudio é reduzido e comprimido quando você começa uma compressão, quantos dB de compressão que faz, entender o som do compressor que você está usando, qual a diferença de um ataque, de um release, de verdade, básico. E por exemplo, em tanto compressão quanto equalização, tem até um site, vou deixar até aqui nos links embaixo, que é o Soundin, que ele te ajuda a treinar isso. Ele bota compressão numa faixa para você e fala: tá comprimindo agora? Não tá, tem compressão em tal faixa. Equalizou, tinha uma faixa antes, em que faixa eu mexi de equalização? E você vai treinando o seu ouvido para entender, identificar esses padrões.
tanto de equalização quanto de compressão. Até de forma gratuita no Soundin. Tem um plano que é pago que é melhor, mas gratuito você já consegue aprender. O outro é EQ Academy do Mastering the Mix, vou estar deixando aqui também. Se eu estou certo, ainda está gratuito hoje em dia. Talvez em algum momento eles façam pago, mas é também para você aprender equalização, treinar, achar os pontos diferentes que você pode pegar para aprender. Então é super importante os fundamentos. E agora, presta atenção aqui. Eu poderia muito bem vir falar para vocês que é fácil, é um truque aqui, ó. Você pode fazer um negócio que é com tal plugin, você chega em tal lugar. E a galera, a realidade difícil é, presta atenção em mim. Não tem como você negligenciar os fundamentos. Porque às vezes alguém vai falar, não, a solução para isso aqui é uma compressão paralela, é uma saturação paralela, é você fazer uma coisa e rotear de um canal para o outro e fazer mixagem. E muitas vezes não, galera. Às vezes um equalizador apenas resolve a sua vida, dependendo de um compressor. Com 2 plugins você faz. E por que eu sempre bato nessa tecla de você usar menos coisas? Porque eu sou formado já em violão erudito no Conservatório de Tatuí, me formei em 2017. Uma das coisas que a gente aprende quando tá tocando é que você tem que pegar e fazer o mínimo de movimento possível para fazer o movimento que você precisa. Então você economiza energia, você bota o seu dedo certinho em cada lugar, faz a melhor digitação para você ter que mover menos o dedo. O que isso se relaciona com mixagem? Galera, quando a gente tá mixando, a gente começou a mixar, masterizar, qualquer coisa do tipo, a gente entra numa corrida contra o tempo com os nossos ouvidos, que começam a cansar. Se você usa headphone, então piorou. Você tá numa corrida com o tempo para logo seu ouvido cansar. Então você tem que super se atentar nisso. Tem que pegar e fazer menos movimentos. Tentar muitas vezes arrumar o seu problema só com, ó, um equalizador aqui, já resolvi. Coloquei aqui uma compressão, resolvi. E pronto. Claro que vão ter sons e estilos que você vai colocar bastantes efeitos porque é uma questão de estética, não é uma regra total. Mas muitas vezes você pode resolver o seu áudio com pequenos movimentos que te economizam energia e te fazem levar no resultado final muito melhor. E qual que é o problema de você ficar usando muito plugin também? Que às vezes você pode cair em armadilhas e começar a andar em círculos, porque você faz um plugin que faz uma coisa para você, aumenta o agudo. Mas aí fica muito agudo, aí você usa um outro plugin para tirar o agudo. Aí agora tá faltando corpo, aí você coloca uma coisa para botar corpo, mas agora ficou um pouco lamacento, aí você tem que tirar. E você vai empilhando coisas que são desnecessárias, por isso é conseguir ouvir aonde está o problema e focar nele de uma vez só. E outra coisa que é super importante nesse meio do áudio, enquanto eu estava aprendendo, vendo vídeos sobre tanto pessoas do áudio do Brasil quanto de fora, porque eu assisto também muitos vídeos que são gringos, né? De estrangeiros, porque eu tenho um bom entendimento de inglês. Nunca leve algo como uma regra universal. A regra é, não leve totalmente regras. Porque às vezes você vai assistir um vídeo de alguém falando, coloque high-pass em tudo sem ser boom baixo. E não, galera, às vezes você precisa, dependendo da música, deixar espaço para respirar ali o grave. Às vezes tem tracks que são mais simplistas, músicas que você vai usar violão acústico, um baixo, voz e alguns pouquinhos elementos de percussão, que no total a sua música vai dar 12 canais para você mixar. E aí, você ficar passando um high-pass nas coisas até 200, 300 Hz para tirar tudo que tem de grave, vai fazer a sua mix ficar magra, vai fazer o seu som ficar sem potência naquela região mais médio grave, porque você botou um high-pass em tudo. Até mesmo vozes, às vezes você quer captar a vibração do peito na voz, e aí a pessoa vai lá, corta a voz até 150 porque não tem nada dali para baixo. Não, galera, tem muitas vezes vibração aqui, ó, da caixa torácica vindo no microfone junto, e que isso ajuda a dar peso na voz. Tem às vezes um violão que, dependendo se tem menos elementos, e o violão, o principal elemento, você corta muito dele, ele também perde o peso no violão. Então fica atento, quando você vê uma regra de, ó, toda vez tal instrumento você vai comprimir, toda vez tal coisa você vai fazer, não caia nisso. Existem situações e situações. Aprenda aos poucos a diferenciar onde você vai usar um recurso ou onde você vai usar outro. E uma coisa muito importante, a gente chegando aqui no final do nosso vídeo, é
Eu sei que muitas vezes aqui fica difícil acessar esse recurso, mas uma das coisas que mais me fez aprender sobre áudio é livros. E aí você vai me falar, como assim? O negócio é áudio, é som. E eu pego um livro e eu aprendo como mixar. Sim, muitos livros de mixagem, como a arte da mixagem do David Gibson, o manual de bolso do mixador do Bob Owsinski e alguns outros, eles te ajudam demais a entender a mixagem do começo ao fim de uma forma linear. Quando você lê, você vai entendendo de uma forma mais lenta, que o seu cérebro começa a captar com mais tranquilidade. Então super recomendo a leitura. Aí muitos de vocês vão falar, mas um livro desse muitas vezes é em inglês. Galera, a gente tem ChatGPT, a gente tem incríveis tradutores, tudo de graça, você consegue pegar esses livros e traduzir. Mas esses livros não tem pra vender, eu não consigo. Vocês sabem que tem como conseguir esses livros, e eu falo demais. Uma das coisas que mais me ajudou na mixagem, na minha experiência, foi a leitura dos livros, porque eles te passam visões muito boas e ordenadas, organizadas, sobre como pensar mixagem. No caso do livro do Bob Owsinski, ainda tem entrevistas no final com vários mixadores, mostrando como que é o raciocínio de cada um deles na hora da mixagem. No de masterização a mesma coisa, o raciocínio dos masterizadores quando eles estão fazendo o trampo. Então não negligencie livros, de verdade, vocês vão ver o quanto vocês vão absorver de informação com livros. E se você curtiu até aqui todo esse conteúdo, me segue aqui embaixo, se inscreve, comenta aqui se você tem algo que você concorda aqui no meu vídeo, se você discorda também, você pode falar aqui nos comentários, obviamente sempre com respeito, sem ofensas. Eu posso em algum momento fazer uma parte 2 sobre isso. Se quiserem, se inscrevam aqui e também vão estar sempre recebendo meus vídeos. Podem ver os últimos aqui do canal, inclusive o primeiro que eu fiz foi sobre a minha experiência na FATEC, eu até citei sobre a FATEC. E com vocês, aqui Cadu Souza, até uma próxima, espero ver vocês de novo.